Eita, que coisa boa! Hoje o programa Impressão Cultural tá com aquele toque diferente, aquele cheiro de saudade, aquelas raízes nordestinas. Vamos falar muito, mas muita coisa hoje com um grande escritor, romancista, o meu amigo Efigênio Moura. Onde ele nasceu? Monteiro, meu amigo. Paraíba é um celeiro de grandes artistas. Foi na Paraíba, na região do Teixeira, que surgiu Ugolino de Sabugi, o primeiro cantador de viola da história. E aí começou, aí depois veio Zé Limeira, veio Inácio da Catingueira e tanta gente boa para trazer essa coisa mágica chamada viola, repente e muita poesia. Eu tô aqui na Casa da Gente, aqui ó, na nossa pousada Casa da Gente, aqui no Alto Moura, no meu amigo Roberto com a sua esposa. Você ainda não conhece a pousada Casa da Gente? Meu amigo, venha pra cá, comida típica de qualidade, muita arte envolvida, natureza, um lugar para você pensar, um lugar para você vir com a sua família. O endereço está passando aqui embaixo e começa agora o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara Caruaru, canal 22.2. Efigênio Moura, que prazer ter você aqui, viu? Prazer é todo meu estar aqui em Caruaru, estar na TV Câmara e arribar, né, enguiçar a fronteira e chegar aqui na terra do compadre Roberto. Eu posso dizer que você é um escritor internacional? Enxerido, né? Vamos dizer enxerido. De modo de que, quando nós é menino, aí a gente passava, o menino moleque, que começou ali, eu pelo menos, no meu tempo lá em Itaperuá, eu tinha uma vastidão de leitura em riba do que o pessoal dos estrangeiros escrevia. Uhum. Eu assisti na televisão Zorro, Durango Kid, né? Depois do Palhaço Belezinha, da Boneca Suza, aí começava os Durango Kid. E aí, era toda literatura que a gente tinha, literatura vindo de fora. E eu tinha umas coisas bacanas chamadas pradaria. Que molesta é isso? Eu pensava que era uma padaria imensa, né? Eu também. Mas não, pradaria é um sertão da gente, o deserto da gente, né? Só que tem uns cotocos de barro. E aí, aquela literatura deles nos alcançaram, né? E aí eu disse, rapaz, será que eles sabem o que é briba? Será que eles sabem o que é macambira, facheiro? E aí, eu estou tentando ver se a gente chega por lá com um dos meus. Você falou de Itaperuá. Itaperuá tem o nosso mestre Ariano Suassuna, né, que nasceu lá em João Pessoa, mas a sua história foi lá em Itaperuá. O Alto da Compadecida, passado as imagens, relatando e retratando um lugar. Como é Itaperuá? Porque além do grande Ariano, deu Vital Farias, né? Deu Vital Farias, né? Deu mais gente também, né? Deu Abdias. Sim, Abdias. Deu Abdias. Do Oito Baixo, né? Dos Oito Baixos. E deu Manelito Vilar. Sim, Manelito. Né? Deu Baldino Leles. Então, tem muita gente boa em Itaperuá. Eu saí de Itaperuá, acho que em 1976, 77. Itaperuá continua a mesma coisa. Não mudou, a Chã não mudou, a Rua São José, pouca coisa mudou. Então é aquela cidade que você diz, eu vou para o passado, vai para Itaperuá. E a minha infância toda, inclusive tem um livro que é ambientado em Itaperuá, chamado Caderneta de Fiado, onde fala das cambindas, né, que é uma cultura africana que acontecia no carnaval, e agora eles estão mais escassos. E as cambindas era interessante que só negros participavam. Né, e os brancos se pintavam de preto para poder participar. E é uma história bacana porque ela sempre finda, e as histórias do interior sempre findam na porta da igreja. É verdade. Na igreja Nossa Senhora da Conceição, que é belíssima a igreja. E tem uma figura lá chamada Felipe Cérvulo, que é um astrônomo, esse negócio de astro, né? Que é maravilha. Então ele conta essas histórias também em desenho, em quadrinhos. Então Itaperuá, ela parou no tempo e não deixou que a sua verve cultural, que é imensa, não só por Ariano, mas também por Ariano, principalmente os Dantas de Ariano, os Dantas são dos Vilares de Itaperuá. Mas é preciso, como todo encanto, todo local, um olhar mais apurado em riba da cultura, para que a coisa funcione, para que o artista tenha o prazer de ser artista. Que coisa boa, que coisa boa. A gente percebe que a escrita do poeta, do escritor, né, a semente dessa história vem muito de beber nessa fonte. Por isso que o grande escritor Efigênio Moura, ele traz esse traço, né, dessa história de lá de trás. Ele falou aí de um livro, Caderneta de Fiado. Deve ser muito bom esse livro, né? Caderneta de Fiado, o título é uma mentira, né? Começa por aí, uma provocação. Quando você fala em Caderneta de Fiado, você lembra das contas,
de que você, né, passava um sufoco da bexiga, doido que o cabo perdesse essa caderneta Verdade, você não pagar verdade. no final do mês. Mas não, o meu avô é poeta, meu avô é alagoano, de Pindoba, e ele era muito bonito, mais que eu. Ele era muito bonito. E aí o nome dele também era Efigênio Teixeira de Moura, e meu avô tem um poema chamado Zefa. Zefa, tu é ingrata como ninguém é ingrata nessa vida. Zefa, a tua ingratidão feriu meu coração e eu carrego no peito essa ferida. E ele tem o dom da palavra matuta, né? Da palavra nossa, né? E aí o meu avô, no poema, Zefa não quer ele. Meu avô, aquele cabelo vistoso, bonito, tomava um charuto, andava no tergal, no linho branco, tinha um chapéu de couro e tinha um cavalo branco. Olha. E aí o seguinte, Zefa era uma mulher de feira. Mas por que Zefa não quis o meu avô? E eu comecei a imaginar, nessas doidices que escritor tem, e comecei a imaginar, por que Zefa? Eu queria uma resposta, por que Zefa não quis meu avô? Por quê? E aí eu achei o seguinte, achei caderneta de fiado. Zefa passa a vida inteira sendo jurada de amor, e os cabas chegam perto dela, compadre, aí usa a bichinha, deixa a bichinha na solidão. E naquela solidão, naquela ilusão, ela tem uma caderneta que era para ser do pão. E nessa caderneta, eles fazem a caderneta um diário. Então, caderneta de fiado é um fiado de vida, não um fiado das compras materiais. E é um livro interessante porque ele é o meu diário de bordo, eu chamo ele, porque é um livro que ele é na terceira e na primeira pessoa. Eu começo contando a história de Zefa e depois ela própria toma a história. E discute comigo, não seu homem, ela me chama de seu homem. Não, seu homem, não é desse jeito, não. E vai. Agora, toda escrita no português não padrão, que é o português da nossa gente. Que coisa boa. E como foi esse começo seu como escritor? Como é que você se descobriu com as letras? É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, é isso que Papai do Céu me deu esse dom de escrever, de retratar o seu pensamento através da escrita. Aí Papai do Céu foi muito insistente comigo. Muito insistente. Eu era vigilante do Banco do Nordeste, guarda de Banco do Nordeste, e eu trabalhava mais à noite. E tinha um mundo de máquina Olivetti lá, de datilografia. Tudo cinza, coisa mais linda do mundo, cheirando a óleo. Eu dizia, mas rapaz, tanta coisa aqui, eu sem fazer nada, eu pegava um papel, que era do banco, que era da gente, botava lá no óleo e começava a fazer poemas marginais. O adolescente, eu 21 anos de idade, poemas marginais. Poema marginal todo mundo faz. Aquele poema sem pé, sem cabeça, sem nada mais, que no fim é bonito, porque você achou uma palavra, uma frase de efeito, né? E aí o tempo passou, eu já estava trabalhando em João Pessoa, na revista Nordeste, eu também sou jornalista, e aí eu estava lá no cume da ladeira da Borborema, que é uma ladeira íngreme, feita da Serra Teixeira, aquela serra de Gravatá também, que é um pouquinho íngreme, e eu vi uma senhora muito gorda, muito gorda, subindo aquela ladeira, arfando. Era como se fosse um Fenemê puxando 18 mil pneus. E na frente dela um molequinho, e serelepe, mais ou menos 10, 11 anos, a cada passo que a véia dava, o menino dava 2, 3, 5, 10 passos. Eu achei aquilo uma covardia da gota. E aí eu criei um conto chamado Conto da Peleja, que era a peleja da bichinha querendo subir a escada no dia 5 de agosto, que é feriado em João Pessoa, e chovendo. João Pessoa é assim, em agosto chove e daqui a pouco aquela zoada toda e sol. Chove e sol. Aí você imagina como fica as banhas da pessoa num momento desse. Então eu criei o Conto da Peleja. O Conto da Peleja era para participar de um concurso em João Pessoa, mas foi reprovado porque tinha 8 laudas e só precisavam de 6. E eu não soube tirar as 2 laudas. Ficou tão perfeito que você não conseguiu, né? Eu não conseguia. Eu achava covardia tirar, uma sacanagem, uma moléstia. E eu sou contador de pabulagem. Aí o Vitor Quirino, que é o filho do compadre GC, disse, gente, esse povo não tem casa, não? Foi no tempo que eu estava me ausentando da empresa, tirei uma licença médica. Eu disse, é mesmo, vou botar eles para Monteiro. E aí criei Eita Gota, uma viagem paraibana, que é... Cadê o livro? Tá aqui, tá lá embaixo. Tá tem tanta coisa boa aqui, né? Tem ó, tá aqui o Cício de Luzia. O Eita Gota, que é esse primeiro livro, né? Que é o livro que conta uma viagem de João Pessoa para Monteiro por dentro chupando um burro. Já viu essa... É muito um burro, né? Pois bem, então assim, então quem já andou de transporte alternativo sabe a desgraça que é andar com um menino, um velho e com um casal de namorado dentro de carro. O motorista tarado, porque todo motorista alternativo ele é sem vergonha, por natureza. Não que ele não queira, ele não quer de jeito nenhum, mas um lance de anágua, o bicho arriba os olhos. Né? Então aí saiu o Eita Gota, primeira edição, eu mandei fazer, fiz pela UFPB, pela gráfica de lá, não vendi nenhum, eu doei, eu deixava nas praças, corria, seu Zé, o senhor deixou seu livro, não é meu não. E aí se foram 300 livros, mandei fazer uma segunda edição, vendi 3.
Aí me encontraram lá em Patos, eu fazendo a apresentação do livro, e aí saiu a terceira edição, mas muito criticado, principalmente pelo pessoal do Sudeste, modo e jeito de falar. De falar, né? Como é que pode o governo federal investir numa palhaçada dessa? Isso é um comentário do almoço daquele canal Scooby. Uhum. E aí está sendo a quarta edição agora. Porque a gente usa muito os pro quê, né? Os pro mod, os pro via, né? Como linguajar da gente também, né, Efigênio? Assim, você escrever como se fala, né? Você está respeitando quem produz a fala. Uhum. Eu acho interessante quem fala bonito, quem fala lá Castro Alves, lá Rui Barbosa, né? Mas é bacana quando você chega em São Caetano, quando você chega em Lagedo, mamãe é de Lagedo, quando você chega em Bonito, a minha esposa é de Bonito, quando você chega nesses cantos e você escuta o pessoal falar da forma deles, da forma que eles entendem, porque a comunicação é aquilo que se entende, não que se diz. Isso. Né? Eu estou olhando para os meninos agora, se eu fizer assim, eles entendem que está tudo bem comigo. Se eles dão um sinal assim, eu entendo. Então, se o cara fala, olha, lá em Riba, eu sei que é lá em cima, porque é uma palavra que não é nossa, é uma palavra espanhola, que ainda se usa lá. Uhum. Ainda é influência espanhola. Né? O nosso português não padrão, que eles falam, é tudo influência de Camões. Então, o que é falar errado? Falar errado é você não entender. Falar errado para mim é você falar russo. Eu estive lá nos Estados Unidos da América, os cabas falavam, rapaz, que esse bicho enxerido da moleste. O cabo não sabe nem sequer o que é uma gibeira. Né? E fica Então, tem isso. E não existe o falar errado. Então, eu escrevo como se fala, porque eu reproduzindo a fala, né? Reproduzindo a fala, eu estou dando mais autenticidade à história. Mesmo sendo mentira a história. Mas eu dou autenticidade no falar, e defendo muito isso, e dou mais autenticidade também na geografia do local. Por exemplo, eu tenho uma trilogia, é um livro, foi mais de 1000 páginas escrita, que inclusive cita muito bem Caruaru e esse agreste pernambucano, que é Pedro Jeremias, que é um cangaceiro, que após a morte de Lampião, ele resolve entregar as armas a Padre Cício. Lampião morreu em 38, Padre Cício em 34, mas ele quer botar em riba da cova de Padre Cício. Então ele sai do sertão de Alagoas, atravessa o sertão de Pernambuco, né? Ele tem uma noiva de Bonito, que vem para o Bonito, vem para Caruaru, pega o trem Caruaru, vai para Pesqueira, de Pesqueira vai para Rio Branco, que é Arco Verde hoje. Então, todo falar desses 3 livros, Erlon, é dos anos 38. Então foi uma pesquisa muito profunda. Década de 30, né? Década de 30, dos anos 38. E a geografia também, né? Por exemplo, a questão do Coronel Odálio, né, que é muito ligada a Lampião, a morte do Sírio-Libanês, quem matou o Sírio-Libanês, né, traços de Lampião. E trago Serra Talhada, eu trago Mochotó, com a Lagoa de Baixo, que é a Sertânia. Eu trago Buíque, que tem um personagem chamado Barão de Buíque. Então, muita história, e essa história toda é verdadeira. Né? Porque mesmo que os personagens sejam mentirosos, a região é verdadeira, o falar é verdadeiro, a geografia é verdadeira. Isso aí. E essas histórias orais, elas se perderam com o tempo. Eu digo isso pela pesquisa, né, que eu tenho sobre o cordel, quando esses grandes poetas iam para as feiras, cantar seus cordéis nas rodas de feira. E aí, essas conversas, por exemplo, eu sou um cordelista, eu sou um escritor, e eu escuto na feira aquela história que era contada e eu traduzia aquilo, ou em forma de poesia, ou em forma de conto, ou em forma, enfim, de cada elemento que cada um ia pegando. Então, por isso que é importante trazer personagens como esse dentro da nossa escrita, porque isso se perdeu com o tempo. Não é? Hoje a gente sabe que, por exemplo, Efigênio, a nossa zona rural está toda conectada. Sim. Não é? E isso é bom, porque a comunicação chega para todos, mesmo ainda com muitas dificuldades. Mas a gente também não pode perder essa essência que vem dos nossos avós, que vem das nossas raízes, dos nossos ancestrais. Olha, o livro Cícero de Luzia, meu segundo livro, ele foi alçado à condição de literatura para o vestibular. Ele estive no vestibular da Universidade Estadual da Paraíba. Por conta disso, eu andei a Paraíba quase toda, e até Pernambuco, Caruaru e Santa Cruz, eu estive fazendo palestras sobre o livro. E eu estive numa cidade chamada Olivedos, na Paraíba, onde eu comecei a falar sobre o livro e um caboclo começou a chorar. Ué. Aí eu dizendo, mas o que foi que eu fiz? Foi que eu falei de sua mãe, de sua irmã? Não, senhor, porque foi a primeira vez que eu vi um livro que fala do jeito que eu sou, que me respeita como pessoa. Que eu olho lá, porque eu abro a janela e quando eu vejo a seca, eu sei que a seca é minha, que a seca é nossa, gente. A seca não é bicho de sete cabeças, não é da gente. Né? Então, eu vejo como se eu falo o absurdo de se criar um Denox, que realmente é um absurdo, contra a seca, porque a gente não quer ver no Departamento Nacional de Contra a Neve, no Canadá, não vê. Mas no Brasil, contra a seca.
Então, o livro ele passou a ser um referencial. Inclusive, ainda hoje, 10 anos depois, que ele está completando 10 anos de publicado, o livro continua sendo referencial. Está em mais de 400 salas de aula, o Cisto e Luzia. Legal. Esteve no vestibular, já formou 2 turmas, de 4 anos e de 5 anos. E é um livro que traz a referência do caririzeiro, do agrestino, do caba, sabe, do chão, que fala na feira, que fala no mercado, que fala na bodega, que fala em casa e que não é escutado nas ruas, nos ar-condicionados das salas. A palavra se forma na dengue das ruas, em riba dos esgotos, os esgotos moendo e as palavras se criando. Cada palavra, se eu chego num posto de gasolina, acabo de dizer uma palavra, rapaz, que palavra bonita da bexiga é essa? Aí acabo de inventar agorinha. Deixa eu só anotar, porque nós somos neurologistas, né? Não é só o Guimarães. É verdade. E aí, tá gostando do programa? Meu amigo, a gente hoje está fazendo esse debate sobre o livro, sobre a escrita, sobre o linguajar, com o meu amigo, grande escritor, romancista, o Efigênio Moura. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2. E aí, acompanhe seus vereadores, sua vereadora, acompanhe o Poder Legislativo de Caruaru. Você que ligou a TV agora, estamos aqui recebendo o grande escritor, romancista Efigênio Moura, ele que trouxe aqui um balaio, mas um balaio de coisa boa, uma tuia. Esse livro aqui, Pedro Jeremias, e os livros do senhor, de você disse, não me chame de senhor. É os livros que são... Parrudo, né? Parrudo mesmo, né? Muita coisa aqui. Cada livro desse é uma história que você traz ou é uma continuação daquilo, por exemplo, você fez esse livro e disse, eita, depois que fechou ele. Faltou mais um pouquinho, aí já vem a segunda edição. Não, nesse caso aqui o Pedro Jeremias é uma trilogia. Então esse é o primeiro livro. Deixa eu pegar o outro. Esse é o segundo Esse aqui livro. É o segundo, com a Chilo bonita aqui, Os Cariris Velhos. Dentro dos Cariris Velhos. E o terceiro livro. E esse outro aqui, coisa linda, né? Que é os Cariris Novos. Coisa boa. Então, Pedro Jeremias, primeiro eu batizo o livro e dou Pedro Jeremias é um personagem de Bonito. Terra da minha mãe, Dona Regiane. Então, ele vê a noiva sendo roubada por um cabo da polícia, e aí ele mata o cabo e é flagrado por Lampião. Olha. Né? E Lampião leva ele pro bando. E aí ele vira cangaceiro, e quando Lampião morre, é mentira, né? São as histórias, né? Quando Lampião morre, aí ele com a turma dele vai depor as armas. Então saiu contando a história. Primeiro, e dentro desses livros, principalmente o primeiro, eu trago histórias como o primeiro campo de concentração do mundo. Que você sabe onde foi, né? Não. Fortaleza, Ceará, 1915. Não foi na Alemanha. O campo de Alagadiço, da Nota Seca de 15, que a Raquel de Queiroz fez um livro interessantíssimo. Eu trago a noite da quebra de Xangô, 1912, lá em Maceió, 2 de fevereiro de 1912, quando o prefeito, ou o governador, não me lembro, mandou fechar todos os terreiros de candomblé e matar algumas pessoas, humilhar as pessoas, né? Eu trago a história dos coronéis, como os coronéis se formavam, né? Como ele tinha aquele poder de definir o futuro e a vida de outras pessoas. Esse é o primeiro livro. No segundo livro, Dentro dos Cariris Velhos, como é uma viagem de emendadas, Pão de Açúcar, Alagoas, para Juazeiro do Norte, ele podia muito bem, quando chegasse lá em Alagoa de Baixo, em Sertânia, ele pegar para a Serra Talhada, Triunfo, Conceição, chegar. Mas eu queria passar pela minha terra, né? Aí passei dentro dos Cariris Velhos, onde eu trouxe a Guerra de 12 em evidência, que é a Guerra de Augusto Santa Cruz. Augusto Santa Cruz, Pedro Bezerra. E aí trouxe também a situação da religiosidade do cangaceiro. O que ele fazia, como ele fazia, quando ele era religioso, o que ele levava em consideração sobre a sua religiosidade. E trago também a força da mulher no cangaço. Porque a partir do momento que a mulher chegou no cangaço, ela passou a higienizar o cangaço. Tanto que os coitos começaram a acontecer somente em beira de açude, em beira de rio, né? E obrigou os cabas a tomar banho. Porque os cabas só tomavam banho de perfume quando roubavam. Então, dentro dos Cariris Velhos, que abrange 38 sempre, né? A Lagoa de Monteiro, Sumé, era São Tomé, Sumé, Camalaú, até desbancar Mundo Novo e chega em São José do Egito. No terceiro livro, que é Dentro dos Cariris Novos, ele acontece
no Pajeú, São José do Egito e Serrinha, onde eu trago aqui uma peleja de Pinto do Monteiro com Lorival Batista, né? O personagem dentro dele, lá na Serrinha, e depois ele desbanca pro sertão paraibano. É onde acontece os conchavos dos coronéis, o conselho dos coronéis. Os coronéis, eles usavam a polícia em benefício próprio. Como não conseguiram mais usar a polícia paraibana naquela época, eles utilizaram o fim do cangaço. Né? E o fim do cangaço foi em 40 com Corisco. Isso. Então, eu trago essa situação, a mudança do nome das cidades, até chegar nos Cariris Novos, que é Juazeiro do Norte. É onde ele vai botar ou não, não sei ainda se vai botar ou não as armas dele em riba da cova de Pato Cisso. Então eu trago a história dos coronéis, trago a história de Antônio Conselheiro, né? Tem um personagem que serviu Antônio Conselheiro, tem outro personagem que serviu ao Beato Zé Lourenço, num caldeirão do deserto de Santa Cruz, que dizem que foi o único local brasileiro atacado por aviões brasileiros, o que não é verdade, né? Porque antes nós tivemos aquela guerra paulista mineira lá que o pessoal usou a força aérea. Então tem muita história verdadeira que eu boto as mentiras no meio e o pessoal acha, rapaz. E o importante é que quando ele fala isso, eu fico me lembrando, né, dos cordéis. Lembro de novo dos cordéis. Esses personagens, todos que ele tem falando aqui, a gente consegue ter, inclusive, dentro da literatura de cordel, que alguns ainda conseguem chamar de folheto, né? E a gente tem essa magia dos personagens do cangaço, né? Tem um cordel que eu escrevi que é falando sobre o Lampião. E aí, dentro do trabalho que eu fiz, eu digo que Lampião não foi o primeiro cangaceiro. Já existia o cangaço. Sim, já existia. Aí um professor de história aqui de Caruaru disse, não, rapaz, mentira, Lampião foi o cara que começou o cangaço. Aí eu fui para a história, para os relatos, fui lá na fonte e aí, realmente, ele entendeu. Tem mais livros aqui. Só pegando duas deixas aí. Com relação ao cangaço, Lampião, ele foi o marqueteiro do cangaço. É verdade, né? É verdade. O cabo do marco do cangaço chama-se Virgulino Ferreira. E a outra coisa sobre o cordel era tão presente em 38 que não havia jornais, então o folhetista, o noticiarista, era o cordelista de hoje. Então eles pegavam a história, o Lampião pagava o cara para fazer a história dele, ir para a feira e ficar vendendo os folhetos. Verdade, né? Verdade. Aqui eu estou com apurado de contos. Escrever contos é difícil, FG? Rapaz, é porque você fica dizendo, rapaz, já acabou, que é muito ligeirinho o conto, né? Então, assim, a editora estava precisando de uma obra regionalista, eu estava no meio dessa outra aí, e eu fiz peguei um bocado de conto que eu tinha feito na internet, e aí quando juntou tudo, deu apurado, pronto, ficou apurado de contos. Essa capa é interessante, porque essa capa foi quando o melhor time do mundo de futebol, o Campinense Clube, se não culpa é dele, mas eu digo que é. Ganhou um campeonato e o camisa 5 era o nosso capitão, então tá aí vermelho e preto, 5 e tal. Legal. Foi um 13 anos que fez essa capa, ele ficou... Que legal. Deixa eu pegar outro trabalho aqui do poeta, do escritor, Efigênio Moura. Caderneta de fiado, ele já explicou, né, a história do avô dele. Tem aqui, a vida vem sempre, paga o que deve, né? A vida nem sempre paga o que deve. A vida nem sempre paga o que deve, é verdade. E isso é interessante porque são histórias, né, do cotidiano, aquela história legal que você muitas vezes se perdeu com o tempo. Esse aqui, Santana do Congo. Santana do Congo. Cassie Jones perdeu o pai logo cedo. O pai se separou da mãe, foi pouco do mundo. E Cassie Jones não sabia... Esse personagem existiu mesmo? Não. E aí Cassie Jones, olha o nome. Cassie Jones. Ele sabia, rapaz, será que foi um jogador um back central da segunda divisão do Paraibano? Ele tem essa dúvida, ou um artista de cinema. Existia, inclusive, um personagem, se não me engano, de Essa de Queiroz, eu não me lembro o autor, que também tem um Cassie Jones. Bom, então o Cassie Jones, ele passou a vida inteira procurando saber quem era o pai, né? E a única referência que ele tinha do pai era a avó que dizia, mas rapaz, esse menino é feito pai, é um palhaço feito pai. Pronto. Ele achou que o pai fosse artista circense. Então, tudo quando houvesse circo, ele estava lá procurando o pai. E foi no circo lá em Itaperoá de novo, onde ele conheceu Fatinha de Zé Triângulo, uma rumbeira, concurso de rumbeira. Ela não passou no concurso, mas passou no coração dele, foram morar em Ouro Velho. E ele soube que tinha um circo lá no Congo, a cidade do Congo, aqui perto de Jataúba, onde um circo rural chamado Rayara, onde ele ia ver se o pai estava. Então a história se desenvolve entre Ouro Velho,
né? Então, aí ele traga uma homenagem a Tadeu Cassiano, né? Que faz parte do livro, inclusive me ajudou nesse livro. Tadeu Cassiano, trago Felizardo Moura. Grande poeta, né? Grande. E aí, filho de Zé de Cazuza, né? Até passa pro Sumé e desce pro Congo. Sumé é a terra do Zé Marculino, né? Zé Marculino. Grande poeta. Aqui tem Eita Gota. Isso a gente fala muito, essa palavra. Eita Gota. Eita Gota. Serve pra tudo, né? Serve pra tudo. Isso é aquele chazinho que serve pra dor de cabeça, serve pra mulher buchuda. Embuchei, eita gota. Então é aquela viagem, a viagem que eu falei pra você, né? Sim. A gente vai pro intervalo? Vamos pro intervalo, o nosso produtor tá dizendo ali. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, recebendo aqui esse grande escritor, Efigênio Moura, que tem um balaio de coisa boa aqui, não é? E é interessante quando a gente faz um programa como esse, né? A gente tem programa feito aqui com forró, com músicas sertanejas, né? Com músicas instrumentais e trazendo também aqui o escritor para mostrar que a impressão cultural é essa impressão que a gente quer que fique. Vamos para o intervalo? Vamos lá. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2 aqui em Caruaru, recebendo com muita alegria, né, com muito prazer, inclusive, esse grande poeta que veio lá da sua terra para cá. Isso mostra que o programa está abrindo essas fronteiras e é muito legal. Efigênio Moura, que está aqui, Cício de Luzia. Essa capa daqui foi feita exclusiva para esse título ou não? Foi. E a história dessa capa é interessante, porque quem fez foi Chico de Leite, que é de Patos, é artista plástico lá de João Pessoa. Eu não conheço o Chico. A gente começou a falar no telefone, e aí ele, como é que ela é? Eu comecei a dizer como ela era e tal, e aí ele criou essa capa assim no relance. Acho que foi um lance muito louco que ele fez lá. E essa capa ele já tentou fazer umas 5 vezes e não conseguiu. Que é um momento, né, poeta? É verdade. Esse outro aqui... Essa é a versão em português, é a primeira versão dele, que foi pro vestibular. E depois ele... Ali é o inglês, veio todo reboculoso. Esse livro, ele foi muito rápido, porque ele tem uma participação... O primeiro prefácio dele é de Chico Bezerra. Grande poeta. E Chico Bezerra fez uma cantiga para ele, né? Chamado O Romance de Cício Ilusião, a Pereta Matuta, que foi gravado a primeira vez com Xangai e Bia Marinho, e depois com Silvério Pessoa e a menina, não me lembro o nome. E aí ele diz que tem muita poesia, realmente esse livro tem muita poesia. Hoje à noite, bem cedinho, hora das Ave Maria, roubo uma dúzia de estrela, dou de presente a Luzia. E dessa dúzia de estrela do meu presente para ela, não vai ter uma que brilhe, como brilha os olhos dela. Eita, então, poesia! Cício é um vaqueiro, se apaixona pela filha do patrão, e ela não cede até perceber que realmente gosta dele. Então, é um romance onde o único beijo que tem é um selim no meio do nada, porque hoje isso é praticamente impossível. E aí é um livro, deixa eu falar bem rapidinho dele, é um livro que cresceu muito, ele teve no vestibular, foi esse livro. Hoje ele está em mais de 400 salas de aula, inclusive internacionalizado. Além da versão em inglês, ele está sendo estudado em português, na Argentina, no Chile e na Bulgária. Que coisa boa. Agora eu pergunto, com esse advento da internet, como é que o escritor, você, Efigênio, como é que você entende esse movimento? Veio para agregar, perdeu um pouco essa coisa do cheiro do livro, né? Porque nada substitui o cheiro do livro, né? E hoje você tem um tablet e você passa as imagens, inclusive as folhas também, como se fosse dentro de um livro, no tablet. Veio para ajudar ou veio para atrapalhar? Eu acho que ajuda, né? Ajuda. Porque tem muita gente que tem um costume, essa nova geração já costuma ler no eletrônico. Eu, como sou das antigas, se não tiver o cheio de papel para mim, sabe? E eu indico muito o povo a ler mesmo, a pegar no livro, né? Se eu vou autografar o livro para você, se você comprar eletrônico, não tem autógrafo meu. E o autógrafo, o pessoal ainda leva muito a sério a questão do autógrafo. E a internet, se você souber usar, tudo que você souber usar, ela dá muito certo. Então, tem me dado uma força muito grande. Quanto eu não gastaria em dinheiro mesmo para ter uma campanha de marketing em cima de qualquer livro meu. Verdade. Hoje eu pego mesmo, aprendi a trabalhar com CorelDRAW, esses negócios, e aí faço uma artezinha, jogo na rede social, daqui a pouco, aí pipoca os livros. Inclusive, deixa eu, antes de acabar o programa, que a gente tem um tempinho, eu sei que tem, está saindo um livro agora, quinta-feira, eu estava doido que eu chegasse hoje, que é um livro
feito para o São João. Oh, coisa boa. O nome do livro chama-se Cia Feliça. Ah, poesia de Dona Fátima, né? Pois bem, em cima da cantiga de Bira e de Fátima Marculino, que me autorizaram a fazer. Então o livro é um livro rápido, um livro de 100 páginas, onde você vai viver todas as incertezas, todas as saudades que nós tínhamos dos São João de antigamente. Que legal. Que hoje a gente tem esse livro. Que legal. Né? Então esse livro está chegando, eu fiz o possível para chegar ontem, não deu, só vai chegar quinta-feira mesmo, que é em cima exatamente da música. A música Cadê a Lenha da Fogueira? Se afirma, então tem um trecho chamado, um capítulo sobre a lenha da fogueira. O que é a lenha dentro de uma fazenda, né? Quando você tira a lenha, qual a lenha você vai cortar, né? Que tipo de madeira você vai usar, como é que faz para pegar o fogo e o que acontece no entorno da fogueira. Então, o vestidinho de chita, né? O que significa a chita quando a mulher veste a chita, né? Que tipo de Nordeste ela está vestindo naquela chita, que terra ela está vestindo. Então tem tudo isso. E tem a segunda parte, o livro é ambientado na Prata, que é a terra natural de Fátima, e de Ibira. E aí, a segunda parte do livro é justamente a cobrança do São João de antigamente. Por exemplo, agora, cadê o São João de Caruaru? Né? Cadê o Alto Moura que a senhora estava fervilhando? Por que não tem? Por conta do vírus? Mas se for o vírus mesmo, entendeu? Então, tem essas perguntas. O debate é por aí. Por aí. Mas já que o livro está chegando, a gente já fica naquela expectativa para trazer ele de novo. E aí a gente pode até trazer, inclusive, também nesse outro programa, Dona Fátima Marculino. Maravilha. E faz um debate, Dona Fátima, que é considerada aqui em Caruaru. Conhece não, né? Não, mas tem um carinho enorme por ela. A gente aqui chama ela de a rainha dos poetas. Todo mundo tem até um livro que ela fez, que ela me deu, que é A Mesa de Lá de Casa. O que acontece com a mesa de lá de casa. São as histórias de Zeto, as histórias de tanta gente boa. Bom, a gente chega à reta final do programa, que está passando os contatos, né, do grande escritor, o Efigênio Moura. Você pode entrar em contato com ele e aí, troca uma ideia com ele nas redes sociais. Ele tem muita história para contar, para dar palestra na sua cidade, na sua escola, na sua faculdade. Enfim, a gente tem que levar esses escritores para grandes cantos que muitas vezes a poesia, a música, a literatura, né, nossa, não chega. Por isso que a gente valoriza aqui também a Impressão Cultural. Eu também sou escritor, eu também sou jornalista e eu sei a dificuldade de escrever um livro. Eu já escrevi 9 livros, 2 livros no Brasil e 7 em Portugal. Ou seja, a gente tem essa dificuldade do Brasil, principalmente do Nordeste, aprender um pouco mais e valorizar a prata da casa. Efigênio, muito obrigado. Rapaz, que agradeço eu, E a gente vai... Foi pouco, viu? O tempo foi pouco para falar de tanta coisa boa que você tem, viu? Depois a gente pega um bicho desse aí e descarga essa conversa, tá? Beleza. Mas eu agradeço demais de coração. É a primeira vez que eu tô em Caruaru, sempre tive vontade de vir aqui. E vi pela sua mão, aí, sabe, tem um know-how muito grande. Aí tu vai lá, Erlon, rapaz, cuidado, acaba de falar do outro, sabe? Eu quero agradecer mais uma vez ao Roberto Martins, aqui do Alto Moura, né? Da pousada Casa da Gente, ele que fez o primeiro contato com o Efigênio, me passou o contato dele, o Roberto que está sempre, esse coração, esse pai também que está sempre aqui abraçando esses artistas que vêm de fora e valorizando. Agradecer toda a equipe da TV Câmara, o meu amigo aí, os 2 Tiagos, grandes Tiagos, também aí o Neymar, o Oscar e o nosso Leonardo, que comanda toda essa equipe boa. Um abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.